Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse 1:7. O fim está mais próximo do que imaginamos. Seja bem-vindo ao Palavra Eterna, aqui o silêncio tem voz, e ela vem de Deus. Hoje, falaremos sobre a revelação final, o Apocalipse. Um relato que vai além do medo, além do tempo, e que revela não apenas o fim do mundo, mas o verdadeiro estado do coração humano. O mundo parece o mesmo de sempre. As cidades ainda estão cheias de luzes, o riso ecoa nos corredores da vida, e a rotina segue como se nada estivesse prestes a mudar. Mas há algo no ar, uma sensação de que algo invisível está se movendo, silenciosamente, preparando o palco para o maior acontecimento da história da humanidade. Nas antigas escrituras, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão que transcendeu séculos. Ele viu o que está por vir, o que já começou. Ele descreveu o que os olhos humanos não poderiam suportar, e mesmo assim escreveu a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Essas palavras não foram escritas apenas para o passado. Elas são um eco que atravessa o tempo e chega até nós, agora. O Apocalipse não é apenas destruição. É revelação. É o desvelar da verdade, o momento em que tudo o que é oculto será exposto, e toda máscara cairá. E foi assim que o primeiro selo se rompeu. Um cavalo branco surgiu, e o seu cavaleiro trazia um arco e uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Muitos acreditaram que ele era a esperança. Um líder que prometia paz, ordem e segurança. Mas a paz que ele trazia era frágil, construída sobre mentiras. Era o início do engano. Em seguida, o segundo selo foi rompido, e apareceu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dada uma grande espada. Ele tirou a paz da terra, e os homens se levantaram uns contra os outros. O sangue voltou a correr nas ruas. Guerras estouraram, não apenas entre nações, mas dentro das próprias casas, nos corações divididos. A humanidade, que antes clamava por união, agora se destruía por ideologias, crenças e poder. O terceiro selo se abriu, e surgiu um cavalo preto. Seu cavaleiro trazia uma balança nas mãos. Uma voz dizia 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Era o tempo da fome. A escassez tomou conta da terra. O alimento se tornou privilégio, e o desespero, moeda de troca. O luxo dos poucos contrastava com a miséria dos muitos. E a desigualdade, fruto da avareza humana, mostrava o peso de seus pecados. O quarto selo se rompeu, e um cavalo amarelo surgiu. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras. O planeta inteiro se curvou diante do medo. As nações mais poderosas perceberam que não podiam controlar o invisível. Nenhuma ciência, nenhuma força militar, nenhum sistema político podia deter o que estava escrito. E o céu, silencioso, parecia observar. As vozes humanas se calaram. O que antes era ruído de vida tornou-se eco de desespero. Quando o quinto selo foi aberto, João viu debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham. Elas clamavam: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? E foi-lhes dito que descansassem ainda por um pouco de tempo. Essas vozes são o clamor dos justos esquecidos, dos que resistiram à escuridão mesmo quando o mundo inteiro os chamava de loucos. Então veio o sexto selo. E houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas caíram do céu, e o céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Os reis da terra, os poderosos e os ricos, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas, dizendo: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse foi o momento em que o medo humano atingiu seu limite. Mas em meio à destruição, João viu algo extraordinário, uma multidão vestida de branco, de todas as nações, povos e línguas. E ouviu uma voz dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. No meio da dor, havia redenção. Mesmo no caos,
a misericórdia ainda respirava. Então o sétimo selo se abriu, e houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nem anjos, nem trovões, nem louvores. Apenas o silêncio absoluto, o mesmo silêncio que antecede a última nota de uma sinfonia divina. E desse silêncio surgiram 7 anjos com 7 trombetas. Quando a primeira trombeta tocou, saraiva e fogo misturados com sangue caíram sobre a terra. 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde se perdeu. A segunda trombeta fez algo semelhante ao fogo cair no mar, e ele se tornou em sangue. A terceira fez cair uma grande estrela ardendo como tocha, chamada Absinto, e as águas se tornaram amargas. A quarta escureceu o sol, a lua e as estrelas. A luz se tornou rara, e a escuridão dominou o dia e a noite. O mundo entrou em colapso espiritual. A fé se tornou motivo de zombaria. A esperança, uma lembrança distante. Mas o plano celestial ainda não havia terminado. Quando a quinta trombeta soou, uma estrela caiu do céu e recebeu a chave do poço do abismo. E do abismo subiu fumaça, e da fumaça saíram criaturas que atormentavam os homens, cujo sofrimento era pior que a própria morte. O terror que antes era apenas simbólico agora caminhava entre os vivos. O inferno não estava mais preso, ele estava aqui. E mesmo assim, muitos não se arrependiam. Os homens, cegos pelo orgulho, continuavam a blasfemar, acreditando que podiam controlar o próprio destino. Mas o tempo já não lhes pertencia. O sexto anjo tocou a trombeta, e 4 anjos foram soltos junto ao grande rio Eufrates. Eles preparavam o mundo para a guerra final, o Armagedon. E assim começaram os rumores. As nações se movimentaram. As potências do mundo se armaram. Mas essa batalha não seria travada apenas com armas humanas. O inimigo, astuto desde o princípio, preparava o palco para o maior engano da história. Um homem se levantaria entre as ruínas do caos, oferecendo paz, esperança e prosperidade. Seria recebido como um Messias moderno, como a resposta às orações da humanidade. Mas o brilho nos seus olhos não seria luz, seria reflexo do abismo. E adoraram o dragão que deu poder à besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Ele traria unidade, mas ao custo da liberdade. Traria segurança, mas à custa da alma. E uma marca, um número, seria o símbolo do novo Império 666. Sem ela, ninguém poderia comprar ou vender. E assim, o mundo inteiro se ajoelharia diante do engano. E mesmo entre as sombras, haveria os que resistiriam. Homens e mulheres que não aceitariam a marca, que prefeririam morrer do que negar o nome de Cristo. Seriam perseguidos, silenciados, esquecidos, mas não vencidos. Pois a fé deles seria a chama que o inferno jamais conseguiria apagar. E quando o sétimo anjo se preparava para tocar a última trombeta, um silêncio profundo voltou a se espalhar pelo céu e pela terra. Os exércitos se formavam. O bem e o mal se olhavam frente a frente. Era o prelúdio do fim, o instante antes da eternidade. E então, o último selo seria rompido. O céu aguardava em silêncio. Os anjos, que antes tocavam trombetas e derramavam taças de juízo, agora apenas observavam. A criação inteira parecia prender a respiração. O último selo estava prestes a ser rompido, e com ele, o destino de toda a humanidade. O sétimo anjo ergueu sua trombeta, e o som que ecoou não era como os outros. Era uma nota que atravessava dimensões, um chamado que fazia tremer tanto os céus quanto os infernos. E então, uma voz poderosa se ouviu. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. O tempo das trevas chegava ao seu limite. O dragão, enfurecido, reuniu seus exércitos. Demônios, reis, nações inteiras, todos marchavam em direção ao Vale de Megido, o lugar chamado Armagedon. Ali, onde o sangue e o pó se encontrariam, o destino do mundo seria selado. Do lado oposto, o céu começou a se abrir. E João escreveu: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Em sua veste estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Filho do Homem voltava, não mais como cordeiro,
mas como leão. O rugido de sua voz atravessava o firmamento, e diante de ele os exércitos das trevas tremiam. As hostes malignas se lançaram contra ele, mas nenhuma força, nenhuma arma, nenhuma mentira pôde resistir à presença do Santo. A besta foi presa. O falso profeta, lançado vivo no lago de fogo. O dragão, aquele que enganava as nações, foi lançado no abismo, acorrentado por 1000 anos. E o silêncio que se seguiu não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio da vitória. Os céus resplandeciam. A terra, antes coberta por trevas, começou a respirar novamente. As águas voltaram a correr puras, e o vento trazia o som de um novo começo. Mas ainda havia um último capítulo. Após 1000 anos de paz, o inimigo seria solto mais uma vez, apenas por um breve tempo. E então ele sairia a enganar as nações, reunindo-as para a última batalha. Mas desta vez, não haveria resistência. Do céu desceu fogo, e tudo o que restava do mal foi consumido para sempre. E então veio o julgamento. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Os livros foram abertos, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Mas havia outro livro, o livro da vida. E todo aquele cujo nome não foi encontrado nele, foi lançado no lago de fogo. Não era apenas justiça, era o fim da injustiça. Cada lágrima, cada dor, cada clamor esquecido encontrou seu julgamento. O mal foi apagado, não apenas da terra, mas da própria história. E então, João viu algo indescritível. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. A cidade santa, a nova Jerusalém, descia do céu, adornada como uma noiva. Não havia templo, porque o próprio Deus era o templo. Não havia sol, porque o Cordeiro era a luz. As ruas eram de ouro, mas o ouro não importava. O que importava era a presença, a glória que preenchia tudo, o amor que curava todas as lembranças. E uma voz disse: Eis que faço novas todas as coisas. E naquele instante, toda a dor se desfez. A morte não existia mais. O medo não existia mais. O Apocalipse não era apenas o fim, era o recomeço. O que para o mundo parecia destruição, para os que guardaram a fé era redenção. O Apocalipse não revelou apenas o juízo de Deus. Revelou sua misericórdia, sua justiça e seu amor por aqueles que o esperaram mesmo em meio às trevas. E é aí que a revelação se torna pessoal. Porque o Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo. É sobre o fim dentro de nós, o fim da incredulidade, o fim da distância, o fim da escuridão interior. Cada selo, cada trombeta, cada taça, é um espelho mostrando o que há dentro do coração humano. E quando tudo é revelado, Deus não vem para destruir, Ele vem para restaurar. Então, enquanto ainda há tempo, escolha a luz. Porque o mesmo Cristo que voltará nas nuvens hoje bate à porta do coração de cada um. E ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. O Apocalipse é o fechamento do livro da humanidade, mas também a abertura de um novo capítulo, onde a eternidade começa, e o amor é absoluto. O silêncio que resta não é mais o da espera, é o da paz. Aquela que o mundo não pode dar, e que jamais será tirada. Agora, tudo o que foi revelado aponta para uma só verdade. O Apocalipse não é destruição, é o cumprimento da promessa divina. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários a palavra esperança, para que o mundo saiba que ainda há fé em meio à escuridão. Deixe seu like e inscreva-se no Palavra Eterna, assim você nos ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Porque mesmo no fim, ainda há esperança.